E aí, rapaziada do meu canal, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bom, nós vamos seguir naquela linha de comparar empresas do mesmo setor. Nós fizemos isso para o varejo farmacêutico e foi muito bom, porque nós conhecemos outras realidades, outras empresas, né? Então, nós descobrimos do que nós devemos manter longe de nós e nós também descobrimos alguma coisa que pode ser boa, né? Pode ser interessante de acrescentar, apesar de eu não gostar de ter empresas do mesmo tipo que fazem a mesma coisa. Se bem que aqui talvez eu até me contradizer, porque para esse setor, a outra empresa concorrente, ela é boa, mas existem algumas ressalvas para ela, tá? Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui minha tela, deixa eu tirar aqui primeiro uma coisa, tá? Ah, então, vocês vão acompanhar agora, é a mesma essência, tá? Né? Mas eu vou explicar as coisas ao longo do vídeo. Vamos lá então, tá aqui. Hoje nós vamos olhar para o varejo alimentício, tá? Então nós temos 3 empresas listadas na bolsa de valores aqui do Brasil. Nós temos o Açaí, nós temos o Grupo Mateus e nós temos o Grupo Pão de Açúcar, tá? O Grupo Pão de Açúcar, inclusive, foi uma grande, eh, assim, o menino lá que já morreu, né? Esqueci o nome dele, mas eu já li até a biografia dele, né? Ele é um cara muito empreendedor, né? Muito interessante. Mas aí teve muito rolo, né, nossa, aí teve o lance lá dos extra, né, enfim, é muita coisa com aqui, aí eles estão ainda em recuperação extrajudicial, né. Mas enfim, temos essas 3 empresas e aí qual que vai ser a ideia, tá. Estava aqui já dando uma olhada, né, nas coisas e tudo mais para trazer aqui no vídeo para vocês. Então vamos começar com Açaí, já que nós conhecemos o Grupo Mateus, tá. Vocês já sabem, inclusive, tá, tem vídeo meu no canal da apresentação institucional que eu achei do Grupo Mateus, que é essa daqui. Eu já fiz uma apresentação institucional, eu já fiz um vídeo sobre essa apresentação institucional. Então se vocês vierem aqui no meu canal, ó, e procurarem por Gemate, aqui o meu canal, eu acho que o meu canal ele tá muito organizado, tá, você consegue fazer busca normalmente nele, tá. Então você vem aqui, ó, e busca por Gemate 3, que é o código da ação. Aí é até um problema, né, para esses vídeos aqui de comparação. Hã, mas aqui, ó, hã, ele não aparece também no ele não aparece na ordem, né, mas aqui, ó, como o Grupo Mateus cresce após a IPO, é o mesmo, tá, mesmo vídeo. Não, mesma apresentação, né, que ele começa com esse carinha aí também, eu acho. Olha lá, então é isso mesmo, tá. Aqui, ó, estava vendo aqui, ó lá, tá vendo? Então, esse vídeo até explodiu no canal, 106 visualizações, né, então vocês podem conferir aí, porque eu não vou passar por ela de novo. Então, vocês podem conferir esse vídeo aqui. Mas vamos lá, vamos primeiro com o Açaí, tá? O Açaí é uma empresa aí que opera num modelo muito parecido com o do Grupo Mateus, por isso ela está aqui dentro do varejo do setor alimentício. Todos vocês conhecem, né, a essência desse negócio. A essência desse negócio é disponibilizar um grande espaço onde você constrói estoque, gira estoque e você vai vendendo as coisas para os seus consumidores, né? Então, o exemplo do supermercado, todo mundo está cansado de saber como isso funciona, tá? Então vamos para a apresentação institucional, ela é grande, tá? 56 páginas, é grandiosa, é bem grandinha. Mas nós vamos aqui passar pela maioria dessas coisas, tá? Então eles começam falando aqui, não, não queria ver por aqui, né? Vamos baixar aqui e vamos abrir, porque nós temos que ver por aqui, ó. Aqui, ó. Isso, maravilha, boa. Como a gente vai passar só por essa, não tem problema abrir agora, né. Bom, então eles começam falando aqui que eles são a maior marca valiosa, é verdade, 12 bilhões, vale a mesma coisa atualmente, vale isso mesmo, né, essa apresentação é recente, de junho agora. Ela é a maior e mais presente, aí eu não sei, né, mas assim, aí segundo essa fonte aqui, né, 40 milhões de fluxo de cliente por mês e 60% de penetração nos lares da Grande São Paulo, então ela está presente no Sudeste em grande parte, tá. Então, eles têm aqui esse crescimento de 19% na evolução da receita, né, também tem crescimento robusto de lojas, 140 lojas em 5 anos, onde algumas delas foram convertidas em hipermercados, né, mas você pode ver que
empresas desse tipo, elas podem apresentar um uma coisa que pode incomodar, vir a incomodar o investidor, que é a alavancagem, tá. Então empresas desse tipo precisam gerar muito estoque para vendas no terceiro, no quarto tri que vem forte, né, e aí, eh, ela começar o ano com um endividamento já alto, assim, fica difícil dela continuar a expansão, né. Então a empresa precisa pisar no freio por alguns anos para depois voltar a expandir, né, e nem sempre isso é um bom sinal. Então já é algo que nos chama a atenção aqui, né, esse endividamento mais alto, mas o NPS forte, né, 73. Eu já tive em açaí aqui em Belo Horizonte, né, eu vou naquele açaí do Minas Shopping, tá, é o que eu mais gosto de ir, porque o estacionamento é claro, o estacionamento é amplo, né, se eu quiser eu deixo lá no coberto, e tem bons produtos, né. Tem lá uma água que eu gosto da Minalba, nossa, que água gostosa, viu. E é interessante que essa Minalba não vem de outros lugares, né, mas assim, eh, é uma empresa muito interessante, né, sempre que eu fui lá eu tive um bom atendimento, gostei em geral de ir na loja lá. Só que aí é aquela coisa, né, supermercado, assim, não tem muita diferenciação, né, então se eu for no BH, se eu for no EPA, vai ser a mesma coisa, eu vou achar a mesma coisa essencialmente, né. Então vem aqui a base de clientes, né, eles falam que eles têm muitos clientes pessoa física, tem clientes PJ também, por isso que são atacado, né, atacadista. Então, vendas aqui de 58% para PF e de 42% para PJ, né, então tem que procurar aumentar aqui, né, mas existe muita concorrência nisso, né, mas mesmo assim é bom ver esse dado aqui. E aí você vê o que o market share, eles falam aqui o mercado de supermercado, ele passa pelo mesmo problema do, do varejo farmacêutico, tá, é muito pulverizado. Tem muita gente girando nesse negócio aqui, então você vê que o market share do açaí gira ali entre 6 e 8%, né, do universo de mercado alimentar, e tem 1 trilhão aí para buscar de faturamento no mercado alimentar, tá. Então assim, o problema aqui é quando como nós vimos lá na RD Saúde, né, nós vimos que a RD tira mercado do independente. Então ela tá fazendo uma concorrência, tá tirando da concorrência dos menores. Aqui você briga com gente grande o tempo inteiro, né, então é complicado isso. Mas, você vê aqui que eles têm presença quase que nacional, exceto aqui no Rio Grande do Sul e no Paraná, né, aqui que é o Paraná, aqui é Santa Catarina. Então assim, você vê que eles têm aqui uma presença até muito forte, mas a maior presença deles está concentrada aqui no sudeste, principalmente São Paulo. Aqui, ó, São Paulo com muita gente, né, na grande São Paulo aqui, ah, segundo o PIB, né, o PIB é forte, né, enfim. E aí a gente vai aqui com a penetração de clientes, né, eles passam aqui por classe, por gênero e por faixa, não vão passar muito por isso, né. Aí eles explicam que o consumidor ele sempre dribla, né, então isso aqui é uma coisa que, chama a atenção, porque se o consumidor ele passa a comprar coisas mais baratas, o que acontece com a receita da empresa? Mais baixa. Então, esse é um cenário que é desafiador em cenários de crise para supermercado, porque aqui, se você compra as mesmas coisas da marca líder, você gasta R$ 817. Se você compra das marcas secundárias, você gasta 475. Então a diferença de preço é 42%. Então, querendo ou não, o consumidor vai fazer isso. O consumidor vai, claro que ele não vai pegar tudo de marca ruim, né? Mas, tipo assim, no macarrão. Por isso que lá a M. Dias não tem diferencial competitivo, né? É difícil brigar. O feijão, que não tem muita diferenciação. Aqui tem, né? Aqui você sente muito no refri. Mas eh, aqui também tem você comprou um de baixa qualidade, é ruim. Enfim, mas assim, o que dá para entender aqui é que tem esse desafio, tá? E eles mostram que eles estão buscando aí a ruptura dessa diferença de preço, né, e por aí vai. Tá estudando isso, né. Então eles falam que eles são a marca mais lembrada do varejo físico e digital, assim, se perguntasse pra mim, eu nem sei qual que viria na minha mente, né. Mas é como eu falei, né, as empresas hoje, elas estão brigando de forma regional, né. Na verdade elas têm liderança regional, então aqui
Se eu perguntar para um cara de São Paulo e Rio de Janeiro, tive no Rio de Janeiro, já fui em lojas açaí lá, você vai ver que o cara vai lembrar de açaí mesmo, não tem jeito. Mas se você perguntar para um cara de Belo Horizonte, ele vai falar do BH. O BH é muito presente aqui. O EPA não, mas o BH é presente. Então, mas enfim, né? A pesquisa que eles têm para mostrar, então enfim, né? O NPS subiu muito, né? Isso é importante. Eles melhoraram a experiência em loja de seus clientes. Eles têm muita gente sendo atendida pelo WhatsApp. E também é a maior conta de Instagram do varejo, né? 3 milhões de seguidores, conexão com os clientes, né, em diferentes canais. E aí eles têm aqui uma pesquisa que o destino mais solicitado no Brasil é para um supermercado do açaí, né? Exceto, não pode falar, né, de aeroporto, né? E aí o engajamento, eles mostram que eles têm aqui a galera trabalhando no GPTW, né? É uma empresa certificada. Inclusive, esse selo aqui não tá antigo demais. Não, interessante, né? Parece que eles não estão participando mais da pesquisa, não, mas enfim. O selo tá tão antigo aqui, né? Enfim. Aqui presença em todo o Brasil, né? Eles têm aqui 4 centrais de marketing, 3 escritórios regionais, inclusive um dos escritórios regionais é lá no Minas Shopping, né? Lá na unidade que era o Extra, né? E diferentes formatos de loja, né? Então eles estão fazendo uma conversão aqui de algumas lojas em supermercado, né? Aí eles mostram um pouquinho dessa questão de região, né? Aqui, ó, a marca mais vendida de refrigerante lá em Congonhas é Coca Zero. Os caras lá é mais chato com saúde. Agora lá em Teutônio Vilela, que tá um pouquinho mais distante, já é Dolly. Então tem toda essa diferença nas marcas, e aí você precisa fazer um bom equilíbrio disso, né? Então não tem por que eu ter muito Dolly em Congonhas. Eu preciso ter muito Dolly em Teutônio Vilela, né? Por aí vai. Então aqui a ampliação, né, do sortimento, né? É o maior atacado de autosserviço. Isso aqui, eu não sei do atacadão, tá? Eu nunca fui no atacadão. Mas no açaí, realmente eles são bons nisso, tá? Aqui 81 bilhões de venda no autosserviço. É forte, né? Esse número é muito forte. Porque aqui eles faturam isso aí no ano, pô. Como é que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Esse negócio tá errado, não tá não? Eu não entendi esse gráfico aqui então, tá? Mas enfim, esse autosserviço, ele esse autosserviço, ele é aquela coisa de você poder você mesmo passa seu produto ali, né? É até bonzinho lá o sistema deles lá. E aí o Matheus tá aqui com 30, né? Aqui o BH com 21, né? Outras marcas conhecidas que é o Carrefour, né? Carrefour saiu da nossa bolsa, né? Se não me engano, né? Tinha Carrefour aí antes, né? Aqui o Marte Minas tem muita presença aqui em Minas Gerais. Aqui o GPA, né? O Grupão de Açúcar. Essas outras aqui eu não conheço. Aí no Atacarejo, mesma coisa, né? Só que aí se você for olhar juntando Mateus e Novo, né? Aí deve passar um pouquinho, né? Eles maquiaram um pouquinho aqui o gráfico, tá? Porque o Mateus e Novo agora são uma coisa só, né? Mas, enfim. Ó, tem um grupo chamado Lenda Atacado. Aí o modelo de negócio, né, que você vê que são lojas grandes, lojas com amplo espaço de estacionamento, né? Lojas muito bem ventiladas, muito iluminadas, né? Normal. E aí eles saíram de um cenário lá em 2012 que eles tinham 61 lojas. E aí eles passaram em 2026 a ter 313 lojas. Então foi uma expansão louvável, né? Se você for olhar em quantidade de lojas, o Grupo Mateus tem mais lojas, né? Mas o faturamento é essencialmente menor. Interessante aqui. Então eles conseguem fazer mais vendas, né, em áreas. É porque também, né, o Grupo Mateus está só lá no Nordeste, né? Então, digamos assim, né, ela é uma empresa que tem menos concentração de pessoas aqui, né? Então, essencialmente você vai faturar mais aqui com menos lojas mesmo. Aí aqui você vem aqui com o lucro bruto, o EBITDA, né? Então, você sabe, né, margem baixa, isso aqui você está cansado de saber. Esse tipo de empresa é assim mesmo. Eles têm que entender se ela está aqui tendo bom resultado nos gastos gerais administrativos, né?
pós e IFRS aqui está ficando em 9%, não é um índice muito ruim, pode abaixar mais, né? Aí eles falam que 100% foi financiado da expansão pela geração de caixa, mas existe muito endividamento na empresa, né? Tem que ver lá o que é esse endividamento, mas de fato investiu muito, né? 12 bilhões aí ao longo desse tempo em 21, né? E aí o faturamento dobrou, né? Então é um investimento que tem retorno, né? Por isso que vale a pena, né? Você pegar esse CAPEX, e aí você ainda paga um pouquinho de dividendo aqui, né? Para deixar a sardinhada feliz, né? Então, você investe 12 para ganhar mais 40, valeu a pena demais, né? Muito interessante, em apenas 4 anos, né? Redução de nível de investimento, né? Então, o CAPEX agora eles estão mais contidos, né? Porque o cenário agora é muito complicado de abrir loja, né? Enfim. E aí eles falam de algumas iniciativas, né? Eles falam aí desse Pay digital, de vender mais aí no app, enfim. O self-checkout, né? Que é isso. Aquele gráfico lá eu não entendi, na real. Eu não entendi. 80 bilhões vem daqui? Não pode ser. 80 bilhões é o faturamento do ano na empresa, né? Mas 20% dos tickets são processados aqui, né? Então isso aqui, eu gosto quando tem isso aqui, porque às vezes você não vai no supermercado para fazer compra grande, né? Você vai lá passando de bobeira e tal. E aí você quer ser atendido rápido, né? Então, nada mais justo que ter aí essa bancada, né? E as avenidas de crescimento, né? Os PF e os PJ sabem disso, né? O serviço financeiro, né? Aí é que eles começam a dar uma diversificada. Isso aqui é uma coisa que, assim, eu fico com o pé atrás de empresa assim, tá? Porque, pô, mano, seu negócio é supermercado, você tem que crescer supermercado, mano. Aí os caras começam com essa parada de cartão. Aí, cartão até é beleza, né? Porque é um serviço financeiro que a loja tem que ter mesmo, né? Assim, dependendo, tá? Ter uma frente de banco assim é meio complicado para quem não sabe fazer gestão, né? Por mais que tenham grandes bancos aqui no Brasil, nem sempre ter um banco é fácil, tá? Aí eles estão aqui com essa parada de maquininha, antecipação de recebíveis, né? Conta digital. Aí estão querendo entrar aí no consignado, empréstimo pessoal. Então, assim, crédito para capital de giro. Então, é complicado, tá? Se não souber fazer isso aqui bem, começa a atirar no próprio pé, né? Então, isso aqui eu já fiquei meio assim, tá? Falei, mano, não sei, hein? Não sei se eu gostei tanto assim, mas não. Aí eles falam aqui do mundo da saúde, né? Eles também querem entrar aí no lance das farmácias, né? Muito por causa desse requerimento de urgência que o Senado aprovou. Mas existe aí um mercado de 200 bilhões, né? Com margem bruta média de 30%, mas a margem bruta é bruta, né? E os custos são um pouco mais altos, né? Mas eles até explicam que as grandes varejistas fazem investimentos nisso, né? Mas assim, é outros mercados, né? Outras ideias, não é porque você faz lá que você tem que fazer, que se faz lá que você tem que fazer aqui, né? Enfim, então talvez em esquema de parceria é bom, né? Mas enfim, é complicado. Um supermercado passar a ter farmácia, aí é duas coisas, né, diferentes, né? Enfim. Aí eles falam aí desse mundo da saúde, né? Então eles falam aí dessas marcas estratégicas aqui em São Paulo. Reforçar a proposta de preço baixo, né? Força da marca sair. Aí eles têm esses objetivos, têm essa premissa de desenvolvimento, né? Aí eles falam que o açaí é a marca mais valiosa no setor de novo, né? Eles falam isso de novo. Aí eles têm essa agenda, né? Então eles esperando essa desalavancagem e queda de juros, né? Aí eles vão explorar novos formatos, por aí vai, né? E aí vem os resultados do primeiro tri, né? Os resultados do primeiro tri não foram tão bons, tá? Eu fiquei até feliz de ver isso daqui, porque é bom fazer essa comparação, né? Porque o Grupo Mateus também não veio tão bom. E aí você vem aqui, você vê que o faturamento cresceu, mas o same store sales já veio com impacto em deflação em commodities, né? Então, de repente, o Grupo Mateus já vem com alguma recuperação nesse segundo trimestre, mas mesmo assim, né, você vê que essas lojas desse tipo vão sofrer nesse período mesmo, né? Não tem jeito. E aí eles falam do contexto, né? Tem muita coisa acontecendo, é guerra para todo lado, é nível recorde de endividamento, blá blá blá. E aí você tem aqui um lucro crescendo até mais 7%, né?
e aí gera caixa, né, importante. Mas você tem aqui uma despesa crescendo um pouquinho, né, então no lucro bruto não dilui tanto e o EBITDA não sai do lugar, mas aí a galera consegue controlar muito, né, nas despesas gerais administrativas, né. Então aqui o resultado financeiro crescendo, né, e aí o lucro líquido crescendo 7% no recorrente, né. Teve aqui um evento um evento não recorrente aqui, mas margem bruta de quase 1%, né. Isso aqui é muito. Aí assim, aí já é demais, né. Empresa que tá, assim, impressionante, né, que tem um alto faturamento, né. Enfim. Aí tem o impacto aqui de PIS/COFINS e tem a estrutura organizacional, né. E aí tá gerando caixa e aí tá aqui com índice em 2,52, né. Então eles têm aqui uma dívida líquida mais recebíveis descontados, né, pelo EBITDA aqui. Então, é assim, não tá bom, né, mas o Covenant aqui é de 3, né, tá bom. E a disponibilidade de caixa, né, então fazendo aí a recompra de debêntures, né, por aí vai. E eu já cansei da apresentação, falo a verdade, tá, mas aqui tem muito colaborador, né, diversos. Aqui, ó, aqui tá certo, até maio de 26. Então eles devem estar em processo de ganhar mais selo, né. Aí você vê, né, que tem aqui uma galera que tá difícil, né, pegar a oferta de mão de obra aqui, né. Então, o turnover aqui tá abaixo do mercado, mas tem uma rotatividade setorial aqui, né. 10% do quadro composto por pessoas mais 50, né, interessante isso aqui, né. Então, você vê que a geração atual, ela não foi tão de tanto sucesso assim não, tá. Porque, você fala assim: "Ah, não, mas na minha vez o carro tá caro, a casa tá cara". Mas aí, ó, a galera tá tendo que trabalhar, tá. Mais 50 aí, ó, mais 60, mais 70. Mais 70 não, mais 60 você vê em loja assim, tá. Então, a galera tá aí, explorando aí essa parte, né, tirando aquele preconceito de contratar pessoas mais velhas, né. Bom, aí uma coisa interessante é que eles faziam parte do grupo Pão de Açúcar, né, na verdade não é que eles faziam parte, mas é porque eles tinham, eles o cassino tinha aqui parte do grupo Pão de Açúcar e parte do Açaí, daí eles fazem o follow-on pra diluindo a participação do cassino no Açaí, né, até que o cassino sai fora, e aí eles elegem um novo conselheiro um novo membro de conselho independente, né, onde a maioria deles são independentes, né, então, eh, capital 100% pulverizado, né, não tem ninguém no controle aqui, a gente já vai ver isso lá no Fundamentei. Aí o programa de sócio executivo, né, isso que até deixa a gente chateado, né, pô, só os sócios ganham ações, né, mas aqui é aquilo, né, ninguém sabe o que é ação direito e se você falar isso aqui para funcionário, ele vai rir da sua cara. E aí tem aqui os diretores, né, os membros do conselho e os diretores aqui. Então a gente vai lá pro Fundamentei. Então assim, vamos pegar a gente vai ter aqui o histórico e aqui a gente já vê que é uma empresa que não tem prejuízo, né, apesar de ter margens que estão diminuindo ao longo do tempo, mas essa margem, ela acontece muito por causa do resultado financeiro, tá. Então, esse resultado financeiro tá batendo muito na empresa, né. Tem aqui 15 bilhões de dívida, 16, mesmo que eles estão abaixando, tentando abaixar esse número, né, tá machucando um pouco a empresa ainda, no que tange a lucro líquido, né. Mas vamos pegar aqui o cenário de 2019, já que nós já sabemos o que é o Grupo Mateus, eu acho que eu já posso encerrar até o vídeo, tá. A gente pode encerrar o vídeo e declarar aqui qual é a melhor, tá. Mas vamos passar aqui primeiro, antes de mais nada, deixa eu passar aqui com vocês a posição acionária, né, então eu tenho aqui, você vê aqui que não tem nenhum controlador claro, né, apesar de ter muitas participações, mas todo mundo aqui, as decisões são tomadas conforme a quantidade de votos, né, e o free float ele deu uma baixada, porque eles estão emitindo algumas ações, mas 47% de free float, bom, né, tag along de 100% na ON, né, só tem ON, novo mercado, vale lá os 12 bilhões que eles falaram, e tem um índice de liquidez aqui muito boa, né, muito bom para entrar e sair tranquilo do negócio, caso você queira. Sede lá no Rio de Janeiro. Bom, e aí você vem aqui com a quantidade de negócios, né, então aqui você consegue ver de fato. Olha lá, são 30 mil negócios, então é bem tranquilo, 17, 10 mil negócios. Então, e o valor financeiro não é muito grande também, então é uma empresa muito negociada aí no dia a dia.
Aí é como eu falei, né? Então, eles deram uma emissão grande aqui, né? Tinha 1,2, passou a ter 1,3, né? Porque eles queriam vender e pulverizar lá a participação do GPA, né? No caso do cassino, né? Aí eles estão fazendo alguma emissão aí por aí, né? Então agora está com 1,4 bilhão de ações emitidas, né? Quantas pessoas, investidores, pessoas físicas tem? Tem 39 mil investidores, pessoas físicas. Número bom, né? Interessante. E aí nós vamos aqui com o máximo da cotação, que está nos seus 9%, né? É uma empresa que também sai ali num IPO um pouco mais salgado, né? Saiu ali com R$ 20 até, né? De pico, né? Mas depois disso tá marcando aqui seus R$ 8. Alguma coisa deve ter acontecido aqui em janeiro de 25, né? R$ 5 de mínima. E agora tá 8,66. Bom, aí olhando aqui de novo, né? Agora sim, olhando para 5 balanços, desde 2019, 2020, não? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 2020. Então aqui você vê um crescimento composto de receita de 20%, o EBITDA acompanha, né? Só que a depreciação e amortização cresceu muito, né? Então tem esse efeito aqui no caixa, a margem EBITDA se mantendo estável. Aí o lucro bruto ficou aqui num 14%, então às vezes eles têm uma alta de despesa, às vezes não, né? Depende. E o resultado financeiro cresceu muito, né? Isso aqui não tem jeito, né? Para crescer teve que despender de resultado financeiro aqui, né? Por mais que tenha aí falado na apresentação, foi amparada pelo caixa, mas o caixa não segurou aqui o resultado financeiro com a sua dívida que cresceu muito, né? Ela praticamente 21% de crescimento, né, anual, dobrou, né? De 20 para cá. E aí, mas o índice ainda está estável, tá? No ano passado teve um pouquinho menor, mas agora está um pouco mais estável, então eles estão tentando abaixar aqui em relação ao EBITDA, né? Aí o lucro bruto ele fica muito estável, né? Um retorno de 14% ao ano negativo, margens que estão caindo, mas tem que entender que é por causa do resultado financeiro, né? Então, assim, você vai esperar para ver se a empresa vai melhorar ou não, enfim, a empresa tem seu lucro, é certo que sim. A empresa consegue manter segurar as margens, mas vai chegar uma hora que talvez não consiga, né? Mas, pelo que parece, ela está segurando o pé nas expansões, né? Não tem nada com relação a isso. Apesar disso, a empresa gera muito caixa operacional, 8% de retorno, né? É bom, já está ótimo nisso. E aqui você vê o CAPEX, né? Então você vê o CAPEX aqui, 4 bilhões de CAPEX, você cavalar isso, né? Ainda tem aqui 1 bilhão e 900 de, de fluxo de caixa de financiamento, né? Então você vê aqui que essa foi uma das coisas que fizeram com que o grupo Açaí, ou na verdade o Açaí, né, tivesse aqui um aumento expressivo de caixa. Mas o fluxo de caixa livre gerado é interessante, né, 10% de crescimento. E paga um provento aqui, um dividend yield muito baixinho, né? Bom, beleza, eu acho que a gente chega aqui no final do... aqui, ó, resultado é isso mesmo, não tem jeito. Né? É um resultado regular, né? Então aqui você vê que as classes estão tendo dificuldade, né? Você vê aqui que o cenário cobra, né? A operação, né? Receita estagnou, sempre história de sales negativo, né? Então, enfim, é um resultado bem, bem complicadinho aqui. Não é complicado, é regular, né? A empresa está fazendo o que pode, né? A gestão. E nós vamos aqui para Grupo Mateus, tá? Então, Grupo Mateus aqui tem um índice de liquidez um pouquinho menor, mas também não é ruim, tá? Empresa lá de São Luís do Maranhão, 9 bilhões, é a segunda maior de market cap, né? Então, se você for olhar aqui em relação aos outros, não tem como comparar, né? Carrefour ou BH, porque eles não estão abertos, né? Aqui sim tem controladores claros, né? Tem o Wilson Mateus, o Denilson Pinheiro, outro Wilson Mateus, o Júnior, né, no caso. E tem esse Guepardo que não é controlador, mas o tag along aqui também de 15% apenas, né? Eles fizeram a emissão grande de ação aqui, né? A gente olhou mais o quê? Olhamos os negócios, né? Então aqui uma média de 6.400 mil negócios. Segue mais ou menos essa base mesmo. São muitos negócios, é bom, né? E o volume financeiro também fica bom, então por isso que fica aqui
na boa liquidez. Aí as ações emitidas, né? Você vê que eles fizeram também uma grande emissão aqui, passou de 1,8 bilhão para 2,2 bilhões em 2020 e recentemente aqui em 28 de fevereiro de 26 eles emitiram um pouquinho mais, agora está em 2,3 bilhões de ações, tá? E investidores, vamos ver quantas pessoas físicas tem. A galera tá desacreditando, né? 66 mil, né? Muita gente. Mas agora, 33 mil agora, né? Em 25, em 24 tinha 42, né? Então era quase o mesmo número lá do açaí. Você vê aqui que no máximo também existe perca, né? Por enquanto, né? Enquanto lá é 9, aqui é 12. E aí, uma empresa que também foi cotada um pouco mais. Foi um bocado. Enfim, né? Não foi cotada tão mais cara, né? Mas R$ 7 é um valor expressivo de mercado, né? Aqui, ó, valor de 18 bilhões. Então, chegou a bater mínima de 3,15, mesmo com todas as notícias, né? Ainda não chegou a bater a mínima ainda, 3,98, né? Vamos ver como é que vai ser nesse segundo trimestre, né? E aí a gente vai aqui para os 5 balanços de 2021. 2, 3, 4, 5. Crescimento composto de 25%, já é um crescimento maior de receita, crescimento maior de EBITDA, margem muito estável de EBITDA, depreciação e amortização também cresceu, dobrou, né? Mas não é tão expressivo quanto é lá no açaí. Lucro bruto saiu 25% ao ano, né? Você vê que um resultado financeiro machucando mais a empresa, sim, mas o índice ainda é muito baixo em relação ao EBITDA, né? Então o lucro consegue alavancar mais, né? Então você vê aqui que é uma empresa que tem resultados melhores em relação ao açaí desde 2021, né? E consegue segurar as margens, tá? Então margem líquida de 5% aqui para um supermercado, talvez seja interessante eles nem expandirem para o resto do país, né? Mas enfim, se conseguirem fazer a mesma receita que eles fizeram lá no Nordeste, com certeza é uma empresa que tem aí apetite para ganhar mais mercado no restante do país, né? E mantém um ROI de 12%, deixa eu ver quando que era o ROI aqui do açaí. ROI de 15, né? 15% aqui. Então, mas o ROI aqui fica mais estável, né? Inclusive veio com ROI de 16% no ano passado, enquanto a açaí veio com ROI de 15, né? Então é uma empresa que consegue retornar um pouquinho a mais sobre o seu patrimônio. Aumentou sua dívida, sim, mas não é um aumento expressivo como é lá, né? Então, 43% de variação, e aí deixa aqui em relação à dívida líquida por EBITDA baixo, né? Então, mesmo que é uma empresa que também tem fluxo de caixa operacional crescendo tranquilo, né? E aí, é uma empresa que também faz muito CAPEX, e às vezes vai pegar de fluxo de caixa de financiamento para expandir, né? Mas essencialmente gera aqui um fluxo de caixa livre, até beleza, né? Olhando para o ano passado foi muito, né? E aí o dividend yield aqui ficando em 4,7% no ano passado, um pouquinho maior por causa dos preços menores da ação, né? Mas se você for olhar aqui para o resultado do primeiro trimestre, né? Também é um resultado regular, né? Resultado feio, né? Pelo menos segurou o caixa, então por isso que o Asid deu 4 aqui, mas enfim. Um same store sales negativo, muito negativo, né? Um same store sales muito ruim. Então a gente precisa acompanhar aí. Mas de fato, eu identifico aqui que o Grupo Mateus é um pouquinho melhor, tá? Assim, açaí não é ruim, mas açaí tá passando por um nível de endividamento maior, tá? E aí a gente vai aqui por último para o Grupo Pão de Açúcar, né? O famoso GPA. Eles estão em recuperação judicial, né? Então fica meio complicado aqui de você comprar uma empresa desse tipo, apesar de ter boa liquidez ainda, né? Tá ali na tampa da beirada, mas tem uma boa liquidez. Tá ali no novo mercado também. Lembrando, né? Novo mercado não é sinônimo de empresas boas, né? Vale 1 bilhão. E aí, tá aqui, é Fernando, não é Fernando Diniz, não, né? Alguma coisa de Diniz mesmo. Mas aí tem gente dos Diniz lá tomando conta da empresa ainda, né? E eles não são controladores, então eles também são pulverizados. E aí o free float aqui ficando em 28%, né? Não é um free float ruim também, não. Aí aqui você vê o número de negócios, né? Então aqui, bom, tem muitos negócios, né? Tem bastante negócio aí acontecendo. Não é ruim, não, né?
talvez de volume financeiro aqui, 5 milhões. O volume financeiro até ok também. Aqui nas ações emitidas teve uma grande emissão, né? Eles lá têm pouca ação emitida, né? Mas dobrou o capital aqui, né? Impressionante, né? Então, e aí tem quantos investidores aqui nessa barca? 46 mil investidores. Então, é gente que com certeza comprou quando a empresa era beleza, ok? E agora mantém, né? Então, triste resultado. No máximo aqui, a empresa tem um retorno anual de apenas 4%, né? Tem essas loucuras aqui, né? Acho que imagino que seja em eventos extraordinários, né? Mas essencialmente não é uma empresa assim que você, nossa, vou manter e tal, não vai ser interessante assim, né? Um retorno muito pouco expressivo. Então a empresa está passando por muitas dificuldades. Se você for olhar aqui desde 2021, né? E olhar aqui para 5 balanços, você vai ver que a empresa está passando por dificuldade o tempo inteiro, né? Receita quase não saiu do lugar, o EBITDA mais baixou do que tudo, margem EBITDA caindo. E aí você tem aqui o lucro que não varia, né? O lucro não tem variação, na verdade ele está em negativo. E a empresa está mais endividada agora, né? Então, é uma empresa que está passando por uma dificuldade extrema, né? Apesar de o resultado financeiro estar pesando aqui no resultado, né? Mas tem muita depreciação e amortização também. Gerando um fluxo de caixa livre aqui até, né? Mas é uma empresa que está numa situação um pouco complicada aqui. Deixa eu ver o que eu ia falar. Parecem aviões, mas continua muito mal. É isso mesmo, não tem jeito, né? Estão em estruturação eterna lá. Então isso daqui, você ser sócio disso daqui, pelo amor de Deus, né? Nem quis abrir a apresentação institucional, eu acho que eu nem achei. Eu não sei se eu abri o site, acho que eu não cheguei a abrir, não. Aí, ó, recuperação. Beleza. Então, vamos ver aqui se tem alguma coisa de apresentação institucional. Vamos ver aqui. Ele não deve conseguir nem vender, né, tadinho? Aí, apresentação de resultados. Deixa eu ver 2025 aqui se tem alguma coisa. Não tem, né? É complicado, né? Mas assim, a empresa vai fazer apresentação institucional do quê, né? Tem em recuperação judicial. Enfim, assim, eu tenho 46 mil investidores lá. Tristes, né? Bom, beleza, então eu acho que é isso, né? Disso daqui, né? A gente se propôs a fazer, né? Eu acho que as notas estão muito equivalentes aqui, de fato. De fato, as duas empresas são nota 4. Não, são empresas ruins? Não, mas são empresas aqui. Vamos ver o que é uma nota 4 mesmo. É boa, né? É uma empresa boa. Não é ótima, mas é uma empresa boa. E aí o grupo GPA, né? Que é ruim mesmo, né? Talvez né, nem pro regular, porque tem muita dívida, né? Tem recuperação, mas é ruim mesmo. Então, a situação lá tá feia para eles. Bom, acho que é isso, tá? Bom, muito obrigado por você que me acompanha no nosso canal. Esse foi o vídeo sobre o setor de varejo alimentício, né? Então, espero que você tenha gostado. Deixa eu até apresentar de novo. Deixa eu ver aqui dos meus ativos, né? O que nós faríamos na próxima, né? Talvez a gente pode olhar para seguros, né? Mas aí fica lá para... Aqui, ó, seguros. Aí você vai ter Porto Seguro, Caixa de Seguridade, Brado Saúde, Rap Vida. Aqui tem mais gente, né? Aí tem que entender, porque aí tem que estruturar melhor o vídeo, porque senão o vídeo fica gigante, né? Tem que resumir mais. Mas tem muitos setores ainda pra gente dar uma olhada, né? Pra gente dar uma comparada aí. O setor de saneamento é outro, né? Tem muita empresa de saneamento na bolsa. Sabesp é uma delas, Sanepar também é outra, né? Na verdade, só tem 3. Talvez a gente poderia dar uma revisada na tese aqui, né? Será que a gente continua com o Sanepar, né? Enfim. Mas Sanepar lá fez um grupamento agora, né? Agora a ação tá um pouquinho mais barata. 30 reais. Tem o setor de shoppings, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Tá tranquilo. Então, quando a temporada da semana que vem, na verdade dessa semana, né? Acabar, aí daí a gente vai lá e faz vídeos
continua fazendo vídeos aí dos setores, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. E aí, você, me diz aí, o que que você acha? Qual é a melhor do setor de varejo alimentício? Claro, das que estão abertas na bolsa, né? Nós temos aí muitas empresas de capital fechado, né? O próprio BH, o Carrefour, então não tem como avaliar essas empresas, né? Mas comenta aí qual que você gosta, qual que você tem em carteira, comenta aí embaixo. E muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí. Falei para se inscrever ao mesmo tempo do joia, né? E deixa o seu comentário para fortalecer aí a banca. Demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.